Boa noite. Daqui a pouquinho a gente está começando a nossa transmissão, tá bom? Enquanto você entra, eu vou atualizando aqui. Boa noite para Simone Amon, Silvinha Alves, Andréa Lúcia, João Bosco, Nubilino, Senhora Alice, boa noite. Neire Pedrosa, boa noite. Obrigado pela presença. Simone sempre presente. Andréa Lúcia sempre presente. Boa noite pela presença. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Roberta Celeste, Andréa Silva Valente, Paula Catalão, Gisele Aquino, Roberta Celeste, boa noite. Daqui a 2 minutinhos a gente está começando mais uma live, tá? Esperando as pessoas entrarem. Enquanto isso eu vou compartilhar na minha página profissional o vídeo de hoje. Se você achar interessante, você compartilhe também esse vídeo antes da gente começar, tá bom? Boa noite para a Fabíola Albuquerque Xavier, Josi Rossini, Adriana Ribeiro, Vera Lúcia. Obrigado, Simone, pelo elogio. Eu espero que hoje também você aproveite com as dicas que a gente falar sobre as dores de garganta, tá? Especificamente sobre dor de garganta. Você que tiver alguma pergunta, você que tiver alguma dúvida, mande para cá, mande aí para mim a sua dúvida da nossa live de hoje sobre dores de garganta, tá? Boa noite para Penha Ferro, Ângela Cavalcante, Maria José Batista, Juliana Soares. Dentro de 1 minuto a gente começa a nossa live de hoje, tá bom? Esperando as pessoas entrarem. E aí qualquer pergunta para as pessoas que estão entrando, porque a nossa audiência é rotativa, várias pessoas entram, várias pessoas saem. Você pode mandar sua pergunta, mande sua dúvida, que a gente vai respondendo, tornando a live mais interativa, tá bom? Boa noite para Juliana Soares, Ângela Cavalcante, Rosenda Silva, Letícia Oliveira, boa noite, tá, gente? Maria José Batista, boa noite. Bom, 11 de outubro de 2017, começando mais uma live e hoje vamos falar sobre dores de garganta. Boa noite para Carlota Augusta Teixeira, Ricardo Pereira e Ana Cristina Baltar, sempre presente na nossa live. E mais uma hoje falando sobre dores de garganta. Luísa Vale, boa noite. Cláudia Lúcia, boa noite. Obrigado pela presença. Bom, para a gente entender as dores de garganta, a gente precisa pensar em várias causas para essa dor de garganta, tá? Principalmente para aquelas pessoas alérgicas que têm uma certa dificuldade para respirar, principalmente no período da noite, essa pessoa normalmente acorda com a garganta arranhando ou com a garganta doendo, tá? Boa noite para a Wanda Cavalcante, Inês Miguel, Carol, beijinho para Carol, Dona Vera, Ellen Cristina e Marcela Rangel, sempre presente aqui quando pode na minha live. Obrigado, Marcela, pela presença. Por que isso ocorre? Quando você está dormindo e quando acorda você sente a garganta arranhando, a garganta um pouco mais seca. Por que isso ocorre? Normalmente o nariz entope nessas questões alérgicas e aí você acaba respirando pela boca. Ao você puxar o ar pela boca, a garganta irrita, tá? Boa noite para a Ellen Cristina, Tatiana Pego. Obrigado pela presença, Tati. E aí o que acontece? Essa garganta dói no início do dia, principalmente nas primeiras horas do dia. E depois ela melhora. Então, isso é um fator de fundo alérgico para essas dores de garganta, certo? Francine Cruz, boa noite. Minha prima Renata Medeiros, boa noite. Isso é uma questão da dor de garganta. É o quadro de dor de garganta, gente, que passa sem a gente tomar nenhum tipo de medicamento, sem usar nenhum tipo de pastilha ou spray. Passa sozinha, porque a nossa garganta, ela não tem filtro, né? E aí todas as impurezas passam pela nossa garganta, o nariz, que faz essa função de filtragem do ar, perde por causa da garganta, e esse ar é absorvido e todas as impurezas passam por ali e a garganta acaba irritando e ficando um pouco mais vermelha, mas no decorrer do dia isso vai melhorando, a garganta acaba ressecando nesse período, tá? Isso é um processo que nós chamamos de autolimitado. Isso quer dizer, ocorre o processo inflamatório
e depois desaparece sozinho, sem nenhum tipo de intervenção. Uma outra questão de dor de garganta, e aí exatamente o que a Fabiola acabou de escrever, que ela é professora e quando ela usa muito a voz, ela sofre com dor. É o mau uso da voz. A pessoa pode estar impostando mal a voz, colocando de forma errada essa voz. E a gente trabalha com estruturas da corda vocal erradas. E a gente acaba forçando muito a garganta, podendo causar dor nessa garganta, certo? Boa noite para a Jaira Murá, Priscila Maltês. Obrigado pela presença de vocês, tá, gente? E essa dor de garganta pode ficar contínua, dependendo do esforço que você faça. Se você trabalha com a voz todo dia e você coloca de uma forma errada essa voz, você imposta essa voz errada, você vai ter dor de garganta contínua e diariamente. Então é bom investigar, porque você, além de irritar a garganta, você acaba forçando, de uma certa maneira, as cordas vocais. E forçando as cordas vocais, você acaba tendo um quadro de rouquidão persistente, causando esse quadro de rouquidão contínua. E aí é bom você investigar, procurar o seu otorrino de confiança e fazer um exame das cordas vocais e procurar, tendo algum quadro alterado, uma fonoaudióloga de confiança para ela poder te tratar de uma forma adequada, fazendo exercícios de impostação vocal, tá certo? Então, para que você trabalhe de uma forma correta essas estruturas da garganta, para que você não tenha um problema depois, no futuro, com as cordas vocais, tá certo? Boa noite para a Zilma Pivete, sempre presente aqui na nossa live, Marilene Silva, Sônia Fonseca, Hugo César Fernandes, obrigado pela presença, Hugo, e Fabiola Andrade, tá? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de todos vocês, muito legal a audiência hoje, tá? Se tiver alguma pergunta, manda para mim, a gente vai respondendo na hora. Danilo Santos, boa noite, obrigado pela presença, Danilo. Uma outra forma de dores de garganta é o excesso do gelado, tá? Muita gente pensa, o gelado não faz mal. Tudo em excesso faz mal, e o gelado principalmente em algumas regiões com mudança de temperatura em ambientes internos ou externos. Por exemplo, a gente está passando no país, na maioria das regiões, um calor extremamente grande. Então, muita gente trabalha em ar-condicionado, por exemplo, ou em casa mesmo, do calor para o ar-condicionado, banho quente para o ar-condicionado, a garganta sente essa diferença e ela começa a sentir dores. Você pode ter quadros de dores de garganta por mudança brusca de temperatura. Corpo quente, beber gelado, isso pode acontecer com uma certa frequência, certo? Boa noite para a Simone Macharé, obrigado pela presença de vocês. Esses quadros de dores de garganta também têm uma característica de fundo alérgico, tá? Pela mudança de temperatura, a garganta sofre com esse excesso de gelado. Então, se você principalmente trabalha em ambiente que tem essa quebra de temperatura, evite beber gelado, evite o excesso de gelado. Você que trabalha com as cordas vocais, evite o excesso de gelado, beba água de hora em hora, procure hidratar bem a sua garganta, porque isso pode ressecar a sua garganta e te causar dores permanentes ou intermitentes, ou seja, aqueles quadros de dor de garganta que melhora, depois piora, melhora, piora. Isso vai te levando a um quadro complicador, podendo te causar um quadro crônico, de o que nós chamamos de faringite crônica. Esse quadro de faringite crônica precisa de um tratamento para que você não sofra de processos contínuos de dores de garganta, ok? Uma outra questão de dor de garganta muito importante são as infecções de garganta, tá? As amidalites de repetição. Você pode ter dores de garganta com uma certa frequência e aí te causar esse desconforto que nós chamamos de amidalite de repetição. Amidalite é uma infecção, doença causada por uma bactéria que precisa ser tratada com antibiótico. Não se trata amidalite com analgésico e nem anti-inflamatório. Se trata com antibiótico e analgésico e anti-inflamatório, ou um dos dois, certo? O tratamento da amidalite com antibiótico resulta na eliminação do quadro de infecção e acaba com as dores de garganta. Agora, temos que ficar atentos ao seguinte: quadros de repetidas infecções de garganta. Então é o seguinte, como é que a gente sabe
se eu tenho que tratar cirurgicamente ou não esse paciente, respondendo a pergunta da Ana Cristina Baltar. Dando boa noite para a Gerlane Nascimento e Renata Vasconcelos, que acabaram de entrar. Obrigado pela presença, assim como a Leonora Cristina. Leonora, boa noite, melhoras para ti, tá? Então, hoje, antigamente, na época dos nossos vovós, qualquer dor de garganta, a remoção das amígdalas era extremamente necessária. Era a primeira indicação. Infeccionou a garganta, vamos retirar as amígdalas. Hoje, poucas pessoas na faixa dos seus 70 anos têm as amígdalas, proporcionalmente falando. Porque qualquer quadro de infecção, a culpa era das amígdalas. Hoje não, existe uma regra, existe um protocolo de cirurgia, um protocolo de tratamento. Como é que a gente opera esse paciente? Principalmente no paciente pediátrico, eu vou explicar por que a criança infecciona mais que o adulto, mas principalmente a questão cirúrgica. 3 ou 4 infecções por ano em 2 anos repetitivos. É necessário o tratamento cirúrgico. Existe uma doença chamada febre reumática. A doença reumática é um complicador das amidalites de repetição. Se eu tenho uma criança que infecciona a garganta a cada 3 ou a cada 4 meses, ou seja, a cada 4 ou 3 meses, 4 ou 3 vezes por ano, respectivamente, esse paciente precisa ser operado. Nós esgotamos todas as possibilidades clínicas de recuperação desse paciente antes de pensarmos nenhum tratamento cirúrgico. Quando as opções clínicas se esgotam, o paciente ele precisa ser operado. A bactéria que causa amidalite e as amidalites de repetição, por corrente sanguínea, elas caminham por ali e vão diretamente atingir a musculatura do coração, causando uma inflamação nessa musculatura do coração que nós chamamos de cardite. Essa inflamação do coração, existe um tratamento, tá? É realizado com antibióticos intramusculares, injeção, 1 ano e meio de antibiótico para a resolução desse quadro. Porém, a gente não espera isso acontecer, tá? A gente opera esse paciente antes das complicações da amidalite acontecerem, a febre reumática. Então, o paciente que tem esses quadros de repetição de infecção, uma infecção a cada 3 meses, uma infecção a cada 4 meses, em 2 anos repetitivos, e já começa a dar sinais de dores nas grandes articulações, como ombro, cotovelo, quadril, joelho, tornozelo, a gente tem que ficar atento, porque esse paciente ele pode estar sofrendo já de uma doença reumática. E aí a gente passa a investigar esse paciente com exames de sangue, passa a fazer uma avaliação reumatológica desse paciente. E opera-se esse paciente. Eu acabo com a causa eu acabo com as infecções de repetição, essas amidalites, e eu acabo com a possível consequência dessas amidalites, que é a doença reumática. Obrigado, Gerlane, pelo elogio. Tá? Boa noite para a Sirlene Mengal. Obrigado pela presença. Quais são e por que ocorre mais nas crianças do que no adulto? Por um simples fator de imunidade. E a criança não tem um quadro de defesa assim como o adulto tem. Então a criança respira pior, a criança ronca mais que o adulto, a criança tem um quadro maior de infecções de repetição. Como a criança não tem um quadro de uma defesa formada, ela tem a adenoide. A adenoide é um tecido localizado, uma massinha, uma bolinha, semelhante às nossas amígdalas, localizadas atrás do nariz. A função dessa adenoide é de defesa do organismo, principalmente da criança. De defesa alérgica. Então, a criança tem uma adenoide que pode ser muito aumentada e isso dificulta a respiração da criança. Então, se você observar uma criança que dorme de boca aberta, baba no travesseiro e ronca e tem infecções de garganta, essa criança é um paciente em potencial para tratamento cirúrgico. O paciente precisa ser operado para remoção dessa adenoide e remoção das amígdalas. Tá? Por isso que a criança faz muito mais infecções de garganta que no adulto. Tá? O adulto, quando faz infecções de repetição, nós temos que avaliar o quadro geral desse paciente e observar a história desse paciente mais detalhada, quais são os hábitos de vida desse paciente, observar se ele se alimenta melhor, ele pode ter uma baixa imunidade e até estar apresentando quadros repetidos de infecções de garganta. Hoje, opera-se muito pouco adulto, tá? Opera-se muito pouco adulto. O quadro pós-operatório na criança é muito mais tranquilo do que no adulto. A criança tira de letra isso aí, tá? O pós-operatório da criança em 24 horas, 36 horas,
em um dia e meio, ele já está ativo, já está comendo bem melhor, ainda não pode comer coisas mais quentes e mais duras, porque a garganta é uma região muito sensível, mas recupera-se muito melhor do que o adulto. O adulto tem um quadro de dor muito maior que a criança, e tem o que nós chamamos de quadro áudio, um quadro de dor muito maior que na criança. Ele tem uma recuperação um pouquinho mais demorada, exatamente pelo limiar, pelo limite da dor, que não é muito suportado pelo paciente adulto. Tá? Principalmente aquele adulto que ronca. Uma das causas de paciente que ronca, o tamanho das amígdalas ali é importante, que isso pode fazer com que esse quadro seja obstrutivo, ele passe a respirar de boca aberta pelo tamanho das amígdalas. E aí, no adulto, essa indicação cirúrgica, pelo tamanho das amígdalas, é indicado para esse quadro, além das infecções de repetição. Então, respondendo à pergunta da Ana Cristina, Ana, ela fala que o filho tem repetidas infecções de garganta e esse ano já teve 4. É hora de tratar clinicamente o seu filho e assim e assim a gente contornar essa situação clínica. Se não resolver esse tratamento, a gente parte para o tratamento cirúrgico, tá certo? E a Ana Cristina está falando que o filho dela se encaixa nessas características, né? Então é necessária a investigação desse tipo de paciente, tá certo? Essas características das dores de garganta, quando a gente remove as amígdalas, essa infecção de garganta, ela se debela, não existe mais. O paciente é sarado em relação a isso, não tem mais infecção de garganta. Só que quando eu removo essas amígdalas, é o primeiro escudo, a amígdala é o primeiro escudo de defesa da nossa garganta, eu perco essa proteção. E aí eu posso não ter mais infecção de garganta, mas eu tenho as faringites de repetição, eu tenho as dores de garganta de repetição. E, novamente, o paciente precisa ser avaliado. Normalmente, o paciente que tem um quadro de infecção de repetição, ele tem um problema respiratório associado. Ou ele tem alterações na arcada dentária, ele tem uma mordida errada, mastiga de forma errada, tem uma protusão maxilar um pouquinho avançada, ele tem um maxilar um pouco mais avançado, ele tem um quadro respiratório muito grande, é um paciente que pode respirar de boca aberta, e ele passa a ter um tratamento associado, além do cirúrgico, um tratamento multiprofissional junto com o otorrino e um alergologista para a melhora da qualidade respiratória desse paciente, tá? Boa noite para Igor Nascimento, obrigado Igor, sempre presente o Igor nas minhas lives. Maria de Socorro Bezerra, muito obrigado pelo elogio. Nátia Monteiro, obrigado pela presença. E Carla Santos, obrigado pela presença. Qualquer dúvida que você tiver, escreva aqui embaixo que a gente responde a sua pergunta, tá bom? Eliane Rio Branco, muito boa noite, obrigado pela presença. Bom, faltando alguns minutinhos para a gente terminar, explicando para vocês essas questões todas das dores de garganta, as questões causadas pela infecção e essas faringites de repetição. Tratamento da faringite de repetição é um tratamento que a gente tem que buscar a causa, provavelmente causa alérgica, e é usado alguns medicamentos como antialérgicos e anti-inflamatórios, buscando sempre também associar a parte imunológica. A imunidade do paciente ele precisa ser combatida decorrente a um quadro de dores de garganta repetidas, ok? Bom, chegando a 20 minutos da nossa live, eu estou encerrando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que se você gostou dessa live, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Vamos fazer uma corrente de informação. A gente tem pouco canal de saúde, principalmente no Facebook e nas redes sociais. E esse é um canal que toda semana, toda quarta-feira, eu tenho um imenso carinho de fazer para vocês. Eu preparo os temas com carinho. Eu escuto vocês durante a semana, as sugestões de temas. Eu estou aqui para passar isso para vocês. Se eu não passei de uma forma clara, eu peço desculpas. Foi a melhor forma que eu fiz hoje. Eu conto com vocês na próxima semana, no dia 18 de outubro. E lembrando que amanhã, é dia dessa aqui, Nossa Senhora Aparecida. Vamos elevar o nosso pensamento à Nossa Senhora Aparecida, nesse mundo que a gente vive conturbado, social, político e de violência que a gente corre no Brasil. Elevar algumas horinhas do nosso pensamento para ela, que ela merece. Eu conto com a presença de vocês para a semana que vem, às 20 horas, mais uma live. Até semana que vem, bom feriado,
Boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau.